Boa noite, gente. Boa noite, Denis. Boa noite, Lúcia. Eu tô bem, e vocês? Como vocês estão pós-ENEM? O que vocês acharam da prova, gente? Eu, particularmente, eu achei difícil, gente, a parte de biologia. Falando sério pra vocês. Nunca esperei uma prova dessas de biologia vindo do ENEM, sabia? Nunca caiu botânica e de uma vez só eles lançaram 4 questões de botânica. Fiquei chocada, gente. Chocada. Eu achei difícil. Não sei vocês o que vocês acharam. Semana que vem. Nossa, semana que vem tem um. Perto da FUVEST já, né? Nossa, o meu caderno começou com ciências da natureza. Então, a primeira questão foi de genética. E genética, assim, tem a tendência sempre para ser difícil, né? Foi a mais fácil, eu acho. Genética que teve. E aí eu fiz mó pá, parte de ciências da natureza, mal me dedicando lá. Na hora que eu ia era 4h30, nem tinha começado a parte de matemática. Parte de matemática eu chutei, assim. Foi osso, foi osso. Foi osso. Então, no caso eu não sabia nada, tá? No caso, não sabia nada de matemática. Fiz na sorte. Não, passa muito rápido. Passa muito rápido o tempo, gente. Muito rápido. Desacostumei. Desacostumei. Passou muito rápido. Mas enfim, gente. Quando que vocês sabem quando sai o resultado da segunda fase da Unesp? Vai dar bom, vai dar bom. Vamos torcer para dar bom. Eu sei que a segunda louco prof fez prova na IT, nem contou para nós. Eu falei na última aula, eu acho, que eu ia fazer, que eu fiz prova na IT, gente. Não sei se foi aqui que falaram que alguém me reconheceu na sala e tal. Então, menina. Não, deles, tipo, teve umas que depois eu vi que eu errei, porque eu errei, fiquei muito brava. Falei, véi, deixei passar. Mas é isso, né? É isso e tá tudo bem. Aquela do bebê. Entendi nada. É, não, do peixe, gente. Que porra é aquela do peixe? Eu fiquei, gente, do peixe? O que o peixe tem a ver com mamífero? Eu fiquei, então tá, só aceitei. Eu só aceitei. Falei, vou aceitar, né? Porque o que eu vou fazer, né? Não, pra vocês terem uma noção, eu fui melhor em física e em química do que biologia. É vergonhoso falar isso? É vergonhoso falar isso, mas foi a minha realidade, gente. Foi a minha realidade. Foi a minha realidade. Enfim, né? Casos da vida. Gente, então, ó, estamos terminando aí nosso conteúdo, estamos caminhando para o final. E hoje, nossa aula aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre mutações gênicas e mutações cromossômicas, tá? Semana que vem eu tô planejando dar uma revisão da FUVEST para vocês. Não sei se vocês topam da gente fazer uma revisãozinha da FUVEST, para a gente ver os principais tópicos aí que caem de biologia celular. Então, fechamos. Semana que vem vamos fazer uma revisãozinha, tá? Para fechar com. Para ver, né? Para vocês irem preparados, recapitular aí os conteúdos que a gente viu lá, que vocês viram, né, no início do ano com o Rodolfo. Depois a gente vê genética, essas coisas. Mas, enfim. Então, semana que vem, revisão. Então, gente, ó, vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão digitando aí no chat, que eu vou voltando, revezando entre os slides e aqui. Então, aula de hoje, mutações gênicas e mutações cromossômicas, né? Vamos lá. Então, o que são mutações, né? Quando a gente fala mutações, e pede para você definir o que é mutação, a mutação sempre vai ser uma modificação que vai atingir o material genético, tá? Então, uma alteração que altera o material genético e vai afetar sempre um determinado gene no cromossomo. Então, mutações são modificações
que vão ocorrer no material genético e vão afetar um determinado gene ou um cromossomo, tá? Aí, a gente vai ter dois tipos de mutações. A gente vai ter as mutações gênicas e as mutações cromossômicas, tá? A mutação gênica é quando ocorre uma alteração no gene, certo? Que é o caso do albinismo. O albinismo é uma mutação gênica, né, que vai afetar lá um alelozinho, né? Então, o albinismo está atrelado à recessividade, né? Uma herança recessiva, atrelada ao gene recessivo, tá? Então, o albinismo é um exemplo aí de mutação gênica. Já mutações cromossômicas, né, bem sugestivo aí o nome, vai estar atrelado aí a alterações nos cromossomos, né? Como, por exemplo, a síndrome de Down. Síndrome de Down é um tipo de mutação cromossômica, porque a gente vai ver ao decorrer aí da aula que pessoas, né, que possuem a trissomia do cromossomo 21, então, por exemplo, o cariótipo normal de uma pessoa normal é ela ter 2 representantes do cromossomo 21. 2 representantes, um parzinho, certo? Se ela tem mais um cromossomo 21, aí a gente fala de trissomia do cromossomo 21, porque eu tenho 3 cromossomos 21, certo? E essa característica de ter 3 cromossomos 21 é o que determina a expressão da síndrome de Down, tá? Então, síndrome de Down aí é um tipo de mutação cromossômica onde o indivíduo tem 3 cromossomos 21, certo? Aí, vamos começar a conversar um pouquinho aí sobre mutações gênicas, né? O que seriam mutações gênicas? Mutações gênicas são aquelas que vão alterar sequências de base nitrogenadas do DNA de determinado gene. Então, alterei a sequência de uma determinada sequência que eu tenho de base nitrogenada, alterei uma letrinha lá, eu já estou tendo uma mudança gênica, né? Por exemplo, se eu tenho ACGT, se eu, no lugar do T eu coloco C, eu estou alterando essa sequência gênica que eu tenho, certo? E aí a gente fala de mutação gênica. Essas alterações, né, de mutações gênicas, elas podem resultar da inserção, da deleção ou da substituição de uma base nitrogenada, tá? Então, aqui, ó, a parte da figura que eu estou mostrando para vocês, ilustra uma mutação gênica do tipo inserção. E o que seria uma mutação gênica do tipo inserção? É quando eu tenho o acréscimo, veja, eu estou acrescentando uma base nitrogenada, então, eu estou acrescentando um nucleotídeo à minha cadeia de DNA. Então, inserção é quando eu estou inserindo um nucleotídeo a mais nessa sequência aqui, ó, de bases nitrogenadas, tá? O outro tipo é a deleção. A deleção, o que vai acontecer? O nome já fala. Eu vou deletar, eu vou retirar um nucleotídeo da minha cadeia de DNA, da minha sequência de bases nitrogenadas. Então, vejamos o que está acontecendo aqui, ó. Dessa sequência para essa aqui de baixo, ó, eu estou deletando o nucleotídeo C. Eu estou retirando a base nitrogenada C, ó. Aqui eu já não tenho mais, tá? Então, deleção, eu retiro o nucleotídeo da cadeia. A substituição, o que vai acontecer? Vai ocorrer quando a minha base nitrogenada for submetida a algum tipo de transformação química que vai afetar a composição dela e transformar ela em outro tipo, em outra base nitrogenada, tá? Então, substituição é quando uma base nitrogenada afetada aí, né, por transformações químicas, ela se transforma em outra base nitrogenada. Então, aqui eu tinha uma adenina, ela sofreu influências químicas, alterações químicas aqui, e transformei ela em timina, tá? Então, inserção,
eu acrescento um novo nucleotídeo. Deleção, eu deleto um nucleotídeo. E substituição é quando eu mudo, né? Quando essa base hidrogenada vai ser substituída por outra, certo? Gente, vocês têm dúvidas? Ou tá tudo bem até agora? Tá dando para entender? Diga, Mari. Desse ano, Denis, aquela lá das sequências, tem uma fase específica da mitose meiose que causa isso? Ó, geralmente, essas mutações, elas vão ocorrer na replicação do DNA, na duplicação do DNA, tá? Então, vai acontecer na interfase fase S. Quando você está duplicando o DNA, é onde tem mais risco de ocorrer algum tipo de erro ali, algum tipo de mutação, tá? Então, vai ocorrer na interfase, Mari. As cromossômicas ocorrem na meiose? Isso, as cromossômicas ocorrem na meiose. Isso, ocorrem na meiose, tá? Porque as cromossômicas, como eu vou estar mexendo já diretamente com meus cromossomos formados, né? Vai ocorrer ou na meiose, quando eu vou ter lá a formação dos gametas, eu não vou ter a não disjunção das cromátides, por exemplo, e aí eu vou estar acrescentando cromossomos a mais ou diminuindo cromossomos, tá? Então, as cromossômicas vão ocorrer na meiose. Perfeito, exatamente. Nós. Denis, essa aí eu errei por falta de atenção, você tem noção? Depois que eu vi que eu errei, foi uma das que eu fiquei braba. Então, vamos lá, gente. Ó, essa é uma observação que a gente tem que fazer. Por quê? Geralmente, quando cai no vestibular uma questão geral de mutação, eles vão querer saber os fatores que estão relacionados às causas da mutação. Então, o que está causando essa mutação? Geralmente, né, a gente fala de agentes físicos, né, como, por exemplo, radiação causa mutação, né, e também algumas substâncias químicas, né, pessoas que trabalham muito, por exemplo, com substâncias químicas no laboratório, ou que trabalham com fertilizantes, né, na agricultura sem proteção adequada, elas estão mais suscetíveis a ter contato com essas substâncias químicas e aumenta a probabilidade delas terem algum tipo de mutação no material genético delas, tá? Então, radiação, super mutagênico, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que foram expostas a altos níveis de radiação, que os filhos dessas pessoas geralmente nascem com vários problemas devido às mutações geradas à exposição à radiação que essa pessoa teve, tá? Então, os principais agentes mutagênicos sempre vai ser o agente físico, como, por exemplo, a radiação, principalmente a radiação, e substâncias químicas, né? Por exemplo, se eu falar para vocês, a nicotina do cigarro, mutagênica, super mutagênica, tá? Dentre outras inúmeras, tá? Então, lembrou de agente mutagênico, substância química ou agente físico, tá? Um desses dois aí. Agora, em relação às mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas, elas vão atuar diretamente no meu cromossomo que está formado, tá? E aí, essas mutações cromossômicas, elas vão ser classificadas novamente, né? Elas vão ser subclassificadas, vamos dizer assim. E aí, quando essas mutações cromossômicas alteram segmentos de cromossomo, por exemplo, pode retirar pedaço do meu cromossomo, pode acrescentar pedaço do meu cromossomo e aumentar de tamanho. Então, quando eu altero estruturalmente, né, o meu cromossomo, a gente fala de uma mutação cromossômica estrutural, tá? Agora, quando eu modifico a quantidade de cromossomo,
né? Então, aquilo que a gente estava falando, do indivíduo que tem síndrome de Down. Ele tem 3 cromossomos 21, ele tem um cromossomo a mais, certo? Então, esse tipo de mutação cromossômica, a gente classifica como numérica, tá? Então, alterei a estrutura do meu cromossomo, eu falo de uma mutação cromossômica estrutural, tá? Agora, se eu modifiquei a quantidade de cromossomos que a minha célula tem, eu falo de uma mutação cromossômica numérica, certo? Então, as mutações cromossômicas, elas vão se classificar nesses 2 tipos. Aí, a gente vai falar agora, ó, das mutações estruturais, que vai lembrar muito essas aqui que a gente acabou de conversar, que são as mutações gênicas, que estão atuando diretamente na sequência de nucleotídeos, tá? Nesse caso aqui, a gente não está atuando nessas mutações, não estão atuando diretamente na sequência de bases nitrogenadas, tá? Ela está deletando pedaços, né, de gene do meu cromossomo, está retirando os genes dos meus cromossomos, ou estou acrescentando genes dos meus cromossomos, tá? Então, voltando aqui para mutações estruturais, né, mutações cromossômicas estruturais, elas podem ser do tipo deleção, inversão, duplicação ou translocação. E aí, o que seria a deleção? Na deleção é quando um segmento do meu cromossomo ele vai ser perdido, vai ser deletado. Ó, veja, meu cromossomo é para ser assim. Mas aí ele vai sofrer uma mutação cromossômica estrutural, e aí esse pedacinho onde eu tenho o alelo D vai ser deletado, vai ser perdido, certo? E aí meu cromossomo vai ficar aqui, assim, tá? Então, a mutação cromossômica estrutural, eu retiro, né? Um pedaço, um segmento do meu cromossomo é deletado, tá? A inversão, né? A mutação cromossômica estrutural do tipo inversão é quando um segmento, né? Um fragmento aqui do meu cromossomo, ele vai ser invertido, vai inverter essa sequência. Então, por exemplo, a sequência de alelos que eu tenho aqui é A, B, C e D. Alguma influência, algum agente mutagênico atuou nesse material aqui e a sequência de bases não, de alelos que eu tinha foi invertida na parte inferior do meu cromossomo. Antes era A, B, C, D. E agora a sequência que eu tenho é A, B, D, C. Ó, inverti aqui embaixo, certo? Então, na inversão, a sequência, né, a ordem de genes que eu tenho no meu cromossomo aqui foi invertida, tá? Duplicação. Na duplicação, uma mutação cromossômica estrutural do tipo duplicação, um segmento vai ser duplicado, né? Então, vejamos. A diferença desse segmento para esse aqui é que ele foi duplicado. Então, veja, antes era CD, agora eu tenho CD, CD 2 vezes, certo? Isso porque algum agente mutagênico atuou aqui e provocou a geração de uma mutação cromossômica estrutural do tipo duplicação. Então, a duplicação é quando um segmento do meu cromossomo ele vai ser copiado, ele vai ser duplicado, tá? No caso da translocação, o que vai acontecer na translocação? Vai ocorrer crossing over entre cromossomos não homólogos. Então, o normal é que ocorra o quê? Crossing over entre cromossomos homólogos, cromossomos semelhantes, iguais, certo? No caso da translocação, esse fenômeno, né, esse evento do crossing over, vai ocorrer entre cromossomos não homólogos. Então, vejamos aqui, ó, esse cromossomo que tem os alelos A, B, C, D. E eu tenho outro cromossomo aqui, ó, EF, GH, certo? Eles são homólogos? Não, né? Por quê? Eles são totalmente diferentes. A sequência que eu tenho aqui não confere com a que eu tenho aqui, certo? Porém, pode ocorrer, né,
uma mutação cromossômica estrutural do tipo translocação, onde eu vou ter a ocorrência de crossing over entre esses dois indivíduos. Então, no exemplo aqui, ó, eu estou mandando esse pedacinho, esse fragmento com meu alelo Dzão para cá e estou mandando esse alelo Ezão para cá. E aí, como que vai ficar? AB, C, E, e esse aqui vai ficar como DFGH. Então, na translocação, ocorre crossing over entre cromossomos não homólogos, tá? Deixa eu ver. Mas essa mutação tem tendência a ficar recessiva, eterna na linhagem do indivíduo. Qual mutação, Denis? Prof, aquele negócio de exon e intron considerado mutação? Não. O negócio de intron e exon, Mari, é uma coisa do organismo mesmo. Ele faz para ele mesmo. Porque, tipo assim, se na minha sequência, né, eu tenho os introns ali no meio ainda, ela não vai conseguir ser traduzida diretona, né? Porque os introns são as partes não codificantes. Então, por exemplo, quando o ribossomo passar para traduzir essa sequência de RNA, ele vai traduzir uma parte, parar. Traduzir outra parte, parar. Não vai dar uma proteína contínua, vão ser pedacinhos, certo? Então, o nosso organismo, o núcleo das nossas células, ele está programado já para retirar esses introns e resultar numa sequência certinha de nucleotídeos para conseguir ser traduzido, tá? Então, por isso que não é mutação, porque o nosso corpo mesmo faz para conseguir realizar a tradução contínua, tá? Mas essa mutação tem tendência a ficar recessiva, eterna linhagem dos indivíduos quando tem contato com a radiação. Então, eterno assim, tipo, por exemplo, se eu tenho contato com radiação, tá? Com altos níveis de radiação, vai ficar eterno em mim. Em mim vai ficar, tá? No meu filho, provavelmente vai nascer com alguns problemas, né? Com algumas malformações. E é muito provável que esse indivíduo não esteja apto a se reproduzir, por exemplo, tá? Então, em mim, a tendência vai ficar para sempre. Só que no meu progenitor, não vai ficar. No meu progenitor, não, no meu descendente, tá? No meu filho não vai ficar, mas em mim, sim. No meu descendente, não. No meu filho não vai ficar. Certo, Denis? Eu respondi sua pergunta. Beleza. Então, vamos seguindo, pessoal. Ó, então a gente falou das estruturais, tá? E agora a gente vai falar das numéricas. As mutações cromossômicas numéricas, elas vão alterar o número de cromossomos da minha célula. Então, mutações numéricas vão alterar o número de cromossomos presentes na minha célula. E aí, né, como a biologia já não gosta de uma classificação, essas mutações numéricas, elas vão ser subdivididas em euploidias e aneuploidias, tá? Então, vamos conhecer agora as euploidias. E não vamos esquecer que mutações numéricas alteram o número de cromossomos da minha célula. Não está atuando na estrutura do cromossomo, só atuando na quantidade de cromossomos que eu vou ter, tá? Então, ó, mutações numéricas do tipo euploidia. Quando a gente falar de euploidia, eu estou falando de uma mutação que vai modificar valores inteiros da minha célula, né? Valores inteiros de N, né? Que é a quantidade de cromossomos que eu tenho na minha célula. Como assim? Por exemplo, nós somos indivíduos diploides, né? Diploides. O que seria diploides? A gente tem 2 representantes de cada tipo de cromossomo, né? Então, o tipo 1 de cromossomo, eu vou ter 2 representantes. Tipo 2 de cromossomo, eu vou ter 3 representantes. Oi, que louca. 2 representantes. Tipo 4, 2 representantes. Então, eu vou ter 2 cromossomos para cada tipo, certo? Por isso que é 2, certo? Quando a gente fala de euploidia, vai alterar
esse padrão que a gente tem de 2 para todos os tipos. Então, se a gente considera, né, que é o normal, a carga cromossômica normal é ser diploide, né, da espécie, da nossa espécie humana, o normal é ser diploide, os mutantes, né, os indivíduos que têm euploidias, eles vão ser triploides, eles vão ser tetraploides, eles vão ser hexaploides e assim por diante. Então, veja que eu alterei o conjunto inteiro de cromossomos que eu tenho, tá? Então, se normalmente a gente tem, né, 2 por tipo, então 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, o indivíduo triploide que tem euploidia, ele vai ter 3 representantes, ó, para cada tipo de cromossomo. Os tetraploides, 4 representantes para cada tipo de cromossomo. Os hexaploides, 6 representantes para cada tipo de cromossomo, certo? Então, euploidia é quando eu altero a ploidia inteira da minha célula. Ele deixa de ser diploide para ser triploide, tetraploide, hexaploide e assim por diante, tá? Na espécie humana, a gente não observa esse tipo de euploidia, tá? Porque é inviável, gente. É inviável indivíduos triploides, tetraploides, hexaploides na espécie humana, tá? Não tem como. Em espécie vegetal, a gente pode lembrar, né, exemplo clássico aí, do endosperma. Endosperma, ele é um indivíduo diploide? Não, né? Ele não é um tecido diploide. Ele é um tecido triploide, né? Logo, ele tem 3 representantes de cada tipo cromossômico. Só que nos seres humanos, inviável, gente. Mamífero, inviável você observar euploidias, tá? No caso das aneuploidias. Então, não se esqueçam, falou de euploidia, mexi com todo o conjunto de cromossomo que eu tenho na célula. Mexi com a ploidia da minha célula, tá? Na aneuploidia, não vai ocorrer isso. O que vai acontecer? Vão ser alterações que vão partir, né? Vão ocorrer a partir de acréscimo ou diminuição de cromossomo. Só que eu vou mexer, nesse caso aqui, eu vou mexer com a ploidia inteira da minha célula? Não. Eu vou mexer com um específico, com um par de cromossomo específico. Então, é o negócio que eu estava falando para vocês da síndrome de Down. Na síndrome de Down, é um tipo de aneuploidia. Por quê? A mutação ocorreu somente no cromossomo 21. Eu acrescentei um cromossomo, certo? Então, a aneuploidia vai mexer com um tipo só de cromossomo. Ela não vai mudar a ploidia da minha célula. Mesmo o indivíduo que tem síndrome de Down, mesmo que ele tenha, né, 3 cromossomos 21, ele continua ainda sendo um indivíduo diploide. Por quê? Exceto o cromossomo 21, todos os outros têm 2 representantes de cada tipo. Só o cromossomo 21 que vai ter 3 representantes, tá? Eu não mudei a ploidia da minha célula. Eu não mexi em todos os conjuntos cromossomos que eu tenho. Eu só estou mexendo com um. Então, a neuploidia vai mexer com um só, com um tipo de cromossomo, tá? Então, ó, por exemplo, os casos mais comuns aí vai ser a trissomia, a monossomia e a nulossomia. Então, vamos ver o que significa esses termos. Ó, aqui eu tenho uma célula diploide normal, ó. 2 representantes de cada tipo. Então, 2 representantes aqui do cromossomo 1 e 2 representantes aqui do cromossomo 2. Por exemplo, sofreu aneuploidia. Trissomia, ó. A trissomia, ela sempre vai ser representada, ó, por 2N mais 1. Então, ainda é um indivíduo diploide com acréscimo de um cromossomo. Então, por exemplo, os indivíduos com síndrome de Down, eles vão ser representados dessa forma. 2N mais 1, porque tem acréscimo de 1. Então, veja, a gente estava falando que aqui de cima era do tipo 1, né? Então, ele tem 3 cromossomos do tipo 1, mas ele continua com os outros normais, tá?
Então, há um trio aqui, ó, de cromossomos homólogos, tá? Então, a trissomia, eu vou ter 3 cromossomos de um tipo. Quando a gente fala de monossomia, ele vai ser representado aqui por 2n-1. E o que significa 2n-1? Ele continua sendo diploide, porém, um dos tipos de cromossomo tem a falta de um, certo? Então, normalmente é parzinho, né? Só que no caso de pessoas que têm monossomia, ó, ele vai ter um único representante para um tipo de cromossomo, veja, ó. Ele tem faltando o outro carinha aqui, ó. Mas ele só tem um, monossomia, porque só tem um, tá? E aí a gente tem também situações de nulissomia ou nulossomia, tá? Que é quando ele não tem nenhum representante de um tipo de cromossomo. Por isso que é 2n-2, ó. Eu tirei 2. Então, se antes, né, o normal que a gente está vendo aqui, ele tem 2 representantes do 1 e 2 representantes do 2, quando ocorre a nulossomia, ele não vai ter 2 de 1, menos 2, ó. Não há um par de homólogo de um tipo de cromossomo, tá? Nulossomia também muito raramente é observado, tá? Porque também é inviável. O embrião fica inviável por falta de 2 cromossomos do mesmo tipo, tá? Então, os indivíduos com monossomia, eles vão ter 45 cromossomos, porque normalmente a gente tem 46, certo? Mas como eu estou tirando um, então esse indivíduo vai ter 45 cromossomos, tá? O indivíduo que tem trissomia, ele vai ser um indivíduo com 47 cromossomos. Por que 47 cromossomos? Normalmente a gente tem 46. O indivíduo que desenvolve trissomia, ele está tendo acréscimo de 1. Então, de 46 vai para 47, tá? Então, não vamos confundir, gente, euploidia com aneuploidia. Euploidia mexe com a ploidia inteira da célula. Muda a ploidia da minha célula. Na aneuploidia, não. Na aneuploidia, eu vou mexer com um par específico de cromossomo, mas não altero a ploidia da minha célula, tá? Não esqueçam. Prof, a euploidia é erro na intérfase e a aneuploidia na anáfase 1. Euploidia... Porque, tipo assim, a aneuploidia, a gente tá vendo que não tá tendo separação de cromossomos das cromátides, né? Na anáfase 1. Na anáfase 1 não tem separação dos cromossomos homólogos, por exemplo, certo? E na meiose 2, a gente vai ter a não separação das cromátides irmãs na anáfase 2. E quando a gente não tem isso, a gente vai ter a geração de gametas defeituosos, né? Gametas com cromossomos a mais, gametas com cromossomos a menos, gametas que não têm cromossomos, que aí resulta na nulossomia. Então, é gerado aí nesses eventos que você falou, tá, Mari? Então, euploidia vai ser algum erro ali na intérfase, tá? E a neuploidia vai ser erro na divisão celular, na meiose, certo? Show. Então, seguindo. Gente, vocês lembram que a gente conversou aula passada, né? Que a gente estava falando ali de herança relacionada ao sexo. E a gente conversou, né? De síndrome de Klinefelter. A gente conversou sobre síndrome do triplo X. A gente conversou do duplo Y, de Turner. E todas elas, a gente vai classificá-las aqui, ó, como mutações do tipo de aneuploidia, né? São todas aneuploidias. Por quê? Ó, a síndrome do triplo X, ela tá tendo um acréscimo de um X, certo? A gente pode falar também de trissomia do cromossomo X, ok? Então, geralmente, por exemplo, podia ser ao contrário também, tá, gente? Então, geralmente, o óvulo, ó, vem com 2x e a espermatozoide vem com 1x. Normal seria o quê? O óvulo ter um X e o espermatozoide ter um X, certo? Mas, para eu gerar um indivíduo com triplo X,
com síndrome do triplo X, eu vou ter um gameta com 2X e o outro com 1X. Quando fecunda, eu vou ter 3 cromossomos X, e aí caracteriza um indivíduo com trissomia do cromossomo X, tá? Uma neuploidia, porque eu estou mexendo somente com os cromossomos sexuais. Eu estou acrescentando um X a mais. Mas esse indivíduo ainda permanece sendo diploide, tá? Eu só estou mexendo com o cromossomo sexual. Não estou mexendo com todos os outros, tá? A síndrome de Klinefelter, ó. O que vai acontecer? Um gameta vai ter 2X, e aí o outro vai vir com Y, fecundar e dar origem a um indivíduo XXY, tá? Também é uma trissomia. Por quê? Porque eu tenho 3 cromossomos aqui, ó, na parte de herança sexual, né? Ele tem 3 cromossomos ao invés de 2, certo? Então, também é uma trissomia, ok? Só tá mexendo também nos cromossomos sexuais. O indivíduo que tem síndrome de Klinefelter é diploide, tá? A síndrome do duplo X, ó, o que vai acontecer? O espermatozoide produzido aqui, ó, ele veio com Y a mais, fecundou esse óvulo com X aqui, com um X só, e aí deu origem a um indivíduo XYY, certo? Ó, também trissomia dos cromossomos sexuais. Na síndrome de Turner, ó, o que vai acontecer? Aqui é um exemplo de monossomia. Por quê? Porque eu tenho a falta de um cromossomo, ó. Tem um gameta que não tem cromossomo sexual nenhum, certo? Então, eu tenho a falta de um cromossomo aqui. Logo, o indivíduo que tem síndrome de Turner, ele tem uma monossomia sexual, certo? Porque ele só tem um cromossomo X, tá? E no caso da síndrome de Down, né? Que no óvulo, né? Que gerou esse indivíduo, tem 24 cromossomos. Logo, se ele tem 24 cromossomos aqui, quer dizer que ele tem 2 representantes do tipo 21, e aí veio o outro do pai. E aí deu a trissomia do cromossomo 21. Normalmente tem que ocorrer o quê? Vim um da mãe e vim um do pai. Um cromossomo do tipo 21 da mãe, um cromossomo do tipo 21 do pai. E aí dá origem ao indivíduo normal. Na síndrome de Down vai ocorrer o quê? Vim 2 da mãe, por exemplo, e um do pai, e aí eu vou ter 3 representantes do cromossomo 21. E aí vai dar origem a um indivíduo com síndrome de Down. E aí a gente fala da trissomia do par 21, tá? Como a gente tinha falado, esse indivíduo tem 47 cromossomos, porque tem no acréscimo, né, de um cromossomo 21. E o indivíduo que tem síndrome de Turner, ele vai ter 45 cromossomos, exatamente porque ele tem a falta de um cromossomo sexual, tá? Todos são diploides, todos. Por quê? Porque eu não estou alterando todo o conjunto cromossômico da minha célula. Eu estou alterando um par específico, tá, gente? E aí, ó, acho que é o último slide. É o último slide. Para finalizar a nossa aula, a gente vai entender, né, que foram até perguntas que surgiram aí durante a aula, como que ocorrem as aneuploidias, por exemplo, né? Então, as aneuploidias, né, tem como causa principal a formação de gametas anormais. Exatamente porque ocorre erros na meiose derivados da não disjunção de cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs, certo? Aqui a gente tem uma figura que vai mais representar o erro da cromatide irmã, tá? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma célula que passou já por meiose 1 e vai entrar na meiose 2. Na meiose 2, a gente vai ter o quê? Separação das cromátides irmãs, certo? Essa célula aqui, ó, tá dividindo certinho, ó. Veio uma cromátide para cá e veio outra cromátide para cá, certo? Essa aqui não. Aqui não teve, ó, separação das minhas cromátides irmãs. Olha o erro aí, não teve disjunção. E aí que ocorreu? Ocorreu a formação de um gameta com um cromossomo a mais, ó, que veio tudo para cá.
Então, um cromossomo a mais. E aqui eu originei um cromossomo, ó, com nenhum gameta. Com nenhum gameta não, com nenhum cromossomo, ó. Tá vazio. Então, N-2, porque não tem nada aqui, ó. Veio nada para cá. Aqui veio um a mais, tá? E aí, se a gente, ó, juntar com outros gametas, ó, então aqui eu tenho um gameta, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Aqui é um gameta normal, né? Então ele vai ter um cromossomo também. Vou juntar, vai dar um indivíduo normal, ó, diploide. Vou juntar esse gameta normal com esse normal também. Vou ter um indivíduo diploide. Aqui, ó, já vai começar os errinhos. Porque esse gameta aqui, ó, tem um cromossomo a mais. Quando eu juntar com outro que tem um cromossomo também desse tipo aqui, eu vou dar origem a uma trissomia, ó. Então, esse gameta aqui, ó, tinha 2 cromossomos, porque ocorreu erro na meiose. E aí eu juntei com esse outro gameta normal aqui, ó, juntei mais um, e aí deu 3 cromossomos, né? Então, isso ilustra o que acontece, por exemplo, para gerar um indivíduo com síndrome de Down, tá? Ó. Aqui embaixo, ó, esse gameta aqui não tem nenhum cromossomo, ó, tá vazio. Por quê? Veio tudo para um só, não deixou nada para esse aqui. E aí, quando ocorrer a fecundação desse gameta aqui por um normal, eu vou ter, ó, um indivíduo com monossomia, porque só tem o cromossomo desse aqui, desse gameta normal aqui. Esse aqui não teve, tá? Então, eu tenho falta de um aqui, certo? Gente, dúvidas? Ou bem easy esse assunto? Vocês já acharam easy, bem fácil? Opinião. Tranquilo? De boa, né? Então, gente, ó, por hoje é isso, tá? Mutação, assunto que FUVEST gosta, viu? Gosta, principalmente daquelas síndromes que a gente conversou, tá? Semana que vem, então, a gente volta com uma revisãozinha top, tá? Vocês irem preparados aí para FUVESTinha, para USP, tá? É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia. Continuem aí firmes e fortes. Vamos vencer, vamos estar juntos até o final, tá? Um beijão para vocês. Bons estudos. Qualquer coisa, me chamem, tá? Vocês têm meu zap. E até semana que vem, gente. Boa semana para vocês, tá? Um beijo. Obrigado, gente.